Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas de processo legislativo, né, para a Assembleia Legislativa. Hoje nós vamos tratar uma questão de Fundatec, onde vamos então resolver a questão que foi utilizada para perguntar em relação à Constituição Federal e vamos ver essa mesma questão perguntada dentro da regra da Assembleia Legislativa. Então vamos fazer um paralelo em relação à matéria de processo legislativo Constituição Federal e processo legislativo dentro da estrutura da nossa Assembleia Legislativa. Vamos então acessar a questão e vamos resolvê-la focando então na organização estadual. Então vejamos essa questão que diz o seguinte: acerca do processo legislativo disciplinado na Constituição Federal Brasileira de 88, afirma-se que 1. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Em nível federal, este inciso está totalmente correto, porque em nível federal são todas estas normas que compreendem o processo legislativo. Agora, em nível estadual, nós vamos tirar as leis delegadas e as medidas provisórias. Por quê? Porque estas duas nós só temos inserido dentro do texto da Constituição Federal. Não é que o Estado não possa ter medida provisória. Cabe a autonomia a cada Estado criar ou não a sua medida provisória. O Estado do Rio Grande do Sul não criou a medida provisória, por isso nós não a temos em nível estadual. Então, essa mesma questão trazida nesse sentido para a organização estadual, nós não temos as leis delegadas e as medidas provisórias. Nós só temos os decretos legislativos, as resoluções, as leis complementares, as leis ordinárias e as emendas à Constituição. Agora, já que nós não temos em nível estadual as medidas provisórias, nós temos iniciativa do governador para pedir urgência. E esse pedido de urgência tem que ser analisado pela Assembleia Legislativa num prazo de 30 dias. Então, isso é o que diferencia em nível federal do nível estadual em relação aos tipos legislativos. Também temos que cuidar aqui em relação às iniciativas, porque as emendas à Constituição Federal só podem ser propostas pelo presidente da República, 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas. Iniciativa popular não tem competência para propor emenda à Constituição Federal, só tem competência para propor leis complementares e leis ordinárias. Já em nível estadual, nós vamos incluir a iniciativa popular para também poder propor emendas à Constituição Estadual, também leis complementares e também leis ordinárias. As emendas à Constituição Estadual, elas também, utilizando a regra da simetria, vão ser propostas ou pelo governador ou por 1/3 de deputados estaduais, e no lugar das assembleias legislativas a gente vai botar as câmaras de vereadores, mas aí vai ser 1/5 da Câmara dos Vereadores, dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então esses são os cuidados que nós temos que ter na diferenciação do processo legislativo, dos tipos legislativos em nível federal e nível estadual e em relação às suas iniciativas. Na alternativa, no item 2, diz: a Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio em virtude do princípio da defesa da segurança nacional. Nem em nível federal e nem em nível estadual podemos ter emendas à Constituição Federal ou emendas à Constituição Estadual, nem em caso de estado de defesa, nem em caso de estado de sítio e nem em caso de intervenção federal. Tá? Não pode, nem em nível federal, nem em nível estadual. Como também não pode haver mudança em relação ao voto direto, secreto, periódico, universal, à independência e harmonia dos poderes, aos direitos e garantias individuais e à forma de Estado. Ela tanto é vedada em nível federal, como é vedada em nível estadual. Tá? E por isso esta alternativa está
incorreta. E no caso da terceira, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, sendo vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Então, essa questão está correta. Por quê? Porque o Presidente da República, em nível federal, tem competência para editar medidas provisórias. Esta medida provisória vai ser equiparada a uma lei ordinária, por isso que a matéria que ele pode editar sobre medida provisória não pode ser matéria estabelecida para lei complementar. Outra vedação é também em relação a direitos e garantias fundamentais. Não é possível a edição de medida provisória, porque isso cabe exclusivamente aos deputados e senadores proporem. Em nível estadual, como nós não temos a medida provisória, falamos que vamos ter a iniciativa do governador, então, para propor urgência nos seus pedidos, e a Assembleia Legislativa, então, terá o prazo de 30 dias para aprovar esta emenda. E aí que nós temos que ter o cuidado, porque vai funcionar em nível estadual a mesma lógica que funciona em nível federal no que diz respeito à medida provisória. Então, enquanto a medida provisória ela suspende a contagem no recesso parlamentar, que começa no dia 23 de dezembro e vai até dia 1º de fevereiro em nível federal, também suspende a iniciativa do governador com pedido de urgência no estado, que vai do dia 23 de dezembro até o dia 31 de janeiro, em nível estadual, do dia 17 de julho até o dia 31 de julho. Então, esta sistemática, em termos de suspensão da contagem do prazo, ela vai ser igual. A diferença é que nós não temos a possibilidade de edição de medida provisória no Rio Grande do Sul. E não que não seja possível criar medida provisória em nível estadual. Então, se a pergunta for em nível federal, sim, podemos ter uma medida provisória criada em nível estadual. Já se a pergunta for com base no regimento interno, não temos no nosso regimento interno a edição de medida provisória. Somente a iniciativa do governador com pedido de urgência. Por isso que nesta questão nós temos somente a 1 e a 3 que estão corretas. Então a gente utiliza a mesma lógica de sistemática do processo legislativo federal para o estadual. A tramitação toda vai ser igual, né? Então, iniciada nas comissões, passa pelo plenário, emendas, subemendas, a lógica de tramitação é toda igual. Veto e sanção somente em lei complementar e lei ordinária, e não em caso de emenda à Constituição, porque daí é promulgada pela mesa da Assembleia. Não terá veto e sanção também em decreto legislativo e resolução, ficará a cargo do presidente da Assembleia Legislativa. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é em relação ao processo legislativo e a sua tramitação em nível federal, fazendo a aplicação dele na sistemática de tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, toda a regra do processo legislativo, esquecendo a lei delegada e a medida provisória, nós vamos utilizar da mesma maneira para a organização estadual, mas sempre lembrando que em nível estadual nós temos o sistema unicameral. Então, nós não vamos ter a passagem pelas duas casas legislativas e sim somente pela Assembleia Legislativa. Então, essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado. A gente dá seguimento nos nossos próximos vídeos. Fiquem aí conosco. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, algo que não tenha entendido, é só fazer o comentário aí que eu vou respondendo e, se for necessário, eu gravo um vídeo para poder esclarecer o que ainda não ficou muito bem explicado. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.